Olá, tudo bem? Sou Narciso, artista visual piracuruquense. Estou aqui para compartilhar com vocês o processo de criação da escultura da fachada da igreja de Nossa Senhora do Carmo de Piracuruca, Piauí. Vamos lá! Todos os projetos de Narciso começam por um bom planejamento. Nesta primeira etapa, ele usa programas de computador. Para esta obra, ele começou com a criação de um enquadramento, usando linhas sobre a fotografia da frente da igreja. Depois, com auxílio de régua, ele repete as linhas guias sobre a superfície da madeira. As linhas o ajudam a medir corretamente todas as proporções. E assim poderá desenhar os detalhes da fachada da igreja. Após desenhar os elementos, Narciso começa a esculpir. Ele marca linhas retas com formão grande e faca pontuda. Estas marcações ajudam a marcar as formas. Agora, com um formão menor, ele inicia retirando camadas da madeira. São pequenos desbastes para começar. Alternando para o formão maior, com firmeza, a primeira camada começa a ser retirada, sem pressa. Quando necessário, troca para um formão menor. Sempre mantendo cuidado com as formas. O trabalho de marcar linhas segue. Com goivas bem pontudas, ele marca linhas com precisão. Ele esculpe uma área menor, com certa delicadeza. Nesses primeiros passos, retirar as camadas é mais importante. Ao retirar camadas para dar formas, é importante manter a superfície plana, pois ele está esculpindo um prédio histórico que tem formas geométricas. Primeiro, os elementos retos e curvados maiores. Seguindo a retirada das camadas até ter formado a grande parede da torre do relógio. Agora, Narciso começa a dar profundidade nos detalhes arquitetônicos. Sempre escolhendo o melhor formão para cada retirada de camada. Com a goiva de ponta fina, Narciso define as linhas retas. Com precisão e firmeza, a mão livre tem mais domínio sobre a madeira. Estas linhas definem nossa igreja matriz, como parte do estilo arquitetônico barroco. Uma pequena pausa para molar a ferramenta.
A ponta afiada e um formão menor dão forma ao primeiro elemento da escultura, a janela do relógio. Em certo ponto, Narciso precisa recorrer a ferramentas elétricas para ajudar no processo criativo. Espaço aberto e arejado compõe cenário perfeito para utilizar a serra tico-tico. Narciso, que foi marceneiro antes de saber que era artista visual, manuseia a tico-tico com a precisão que os cortes na escultura merecem. Ele dá forma às torres geométricas. E desenha as formas arredondadas com a serra quase da mesma forma que usa um lápis sobre papel. De volta ao ateliê, o trabalho delicado reinicia. Com uma goiva curva, Narciso começa a dar forma aos entalhes da torre do relógio. Esta ferramenta é maravilhosa. Retira grandes quantidades do cedro com extrema facilidade e precisão. Seja com pequenos cortes, sejam com movimentos longos, é uma das suas ferramentas favoritas. Depois que definiu melhor esta janela, Narciso volta para o desenho. O sino ganha linhas à mão livre, mas sempre respeitando a imagem do seu original. Esta mini goiva curva serve para desbastes de pequenas áreas. Com ela, o artista consegue dar muita profundidade ao entalhe. Para as formas triangulares do teto da torre do sino, Narciso volta a usar o formão grande. Nesta parte, é bem importante conseguir linhas retas e uniformes. A mão que apoia a ponta do formão deve sempre estar firme, auxiliando nos mais variados ângulos de desbaste.
Depois que as formas da torre estão feitas, ele vem arrematando os detalhes. Alternando entre formão grande e formão fino. Manter os planos sempre lisos, sem deformidades, é essencial, com muita paciência e delicadeza. Os detalhes nas colunas da torre ajudam a dar mais profundidade nas laterais. Narciso inicia a parte central, a mais complexa dos detalhes de estilo barroco. Ele segue a técnica de retirar camada por camada, até chegar na profundidade desejada. Nesta fase, ele alterna muito entre várias ferramentas. Ele precisa ficar atento às formas curvas e retas. Qualquer erro precisa ser evitado. Por isso, retira somente o necessário a cada entalhe. De novo, ele usa a ponta da faca para delimitar as formas. Ele sempre faz isso antes de começar a retirar as camadas. Com o estilete de ponta finíssima, Narciso define as curvas das janelas principais. Aqui, a atenção é muito necessária. A dificuldade aumenta ainda mais. Um erro aqui representa um enorme prejuízo para toda a peça. Estas formas curvadas são tão importantes que o tempo dedicado a elas deve ser muito grande. Com o formão fino, ele define melhor a parte plana das curvas. Isto ajudará na hora do polimento. Finalmente, a grande porta central. A parte mais importante da escultura. O principal elemento é o brasão acima da porta. Não existe um texto histórico que afirme claramente seu significado, mas investigações do artista apontam para a provável relação com o brasão da Ordem Terceira do Carmo. A Ordem é um ramo da Ordem do Carmo, composto pelo grupo de membros leigo dos Carmelitas da Antiga Observância.
Na escultura de Narciso, não é possível esculpir todos os detalhes do brasão, por ser muito pequeno o espaço na madeira. Ele manteve as formas principais, os elementos curvos e a coroa. As portas da igreja têm detalhes em padrão com baixo relevo, repetido ao longo de toda a superfície de cada porta. Possuem formas simples, mas por serem repetidas, representam enorme desafio para Narciso, que deve ser minucioso ao usar as pequenas goivas. A abertura redonda do alto-falante foi um desafio para o artista. Criar o círculo que vai afundando em cone parece tarefa simples, mas requer bastante atenção na forma que usa a goiva curva. É preciso alternar bastante o sentido do corte, pois a fibra da madeira tem leves ondulações que podem causar acidentes ao retirar lascas em sentido errado. Estamos na reta final do processo criativo da escultura. Os últimos detalhes do entalhe requerem toda a atenção do artista. Cada desbaste deve ser minuciosamente esculpido, para que todos os detalhes permaneçam sensíveis ao toque. E para que a peça possa ser vista pelas mãos através do toque das pessoas, Narciso tem todo o cuidado ao lixar a madeira. O polimento prepara a madeira para a próxima etapa do processo criativo. A etapa de pintar a madeira pode ser feita de muitas maneiras. Para esta escultura, Narciso escolhe usar uma técnica rústica. Ele usa tinta seladora aplicada com tecido de algodão. Ele faz uma bolinha com o tecido, mergulha ela na tinta e passa sobre a madeira, alternando o sentido do movimento, em ritmo constante. Para as áreas difíceis de alcançar com o tecido, ele usa um pincel delicado. O cuidado é como se pintasse uma tela.
Finalmente, Narciso está concluindo a escultura da igreja de Nossa Senhora do Carmo. Assim como a data da bênção da igreja foi gravada em pedra, a finalização da escultura é marcada igualmente com o ano de 1743. Com a ponta afiada do estilete, Narciso escreve as letras do algarismo romano na madeira. Hoje é mais uma formalização, né, da entrega da escultura. O projeto consistia principalmente, né, em criar um filme de processo criativo. Né? Eu vou produzir uma obra e filmar todo o processo e produzir a escultura que representasse a fachada da igreja de Nossa Senhora do Carmo, que é uma obra de arte também, a meu ver, que está muito ligada a toda a história de Piracuruca, né? Ela transcende a mim enquanto artista e eu espero que ela dure por muito tempo, porque eu escolhi uma madeira que também é uma memória afetiva. A minha primeira profissão foi de carpinteiro. Eu aprendi a trabalhar com carpintaria com um tio meu e ele me incentivou a fazer escultura também, sabe? Eu comecei a me entender como artista ali, enquanto carpinteiro. E aí trazer uma escultura de madeira é o ápice de todas essas coisas. Esse trabalho ele é para ficar para a cidade, né? Para as pessoas poderem vir para contemplar, tocar, saber como é que a arquitetura ela é um objeto de cultura mesmo, sabe? Assim, um objeto de arte. E eu acho que a arte conecta mais as pessoas do que qualquer outras coisas.